Vou saudar aqui pela primeira vez no Faixa Livre, recebendo com muita alegria o ex-militante do movimento revolucionário 8 de outubro. Vou saudar aqui pela primeira vez no Faixa Livre, recebendo Rodolfo Viveiros de Castro, Gaiola. Meu camarada Gaiola, bom dia. Rodolfo. Estamos com um problema aqui, de um delay aqui. O Gaiola, não sei se você me ouve, mas eu não... A gente está com um problema de delay aqui na tua fala. Vou pedir para você sair e voltar aqui para a nossa transmissão, tá? Porque a gente está com um delay aqui, ó. Vocês estão vendo que até o áudio está indo ao fundo lá, ó. Eu não sei se ele está com o YouTube aberto para além da plataforma aqui do StreamYard. Se ele tiver com o YouTube aberto, eu até peço para ele tirar o YouTube, porque está dando problema aqui no áudio. Vamos ver se a gente consegue trazer... Você me escuta, Gaiola? Tirar o YouTube, porque está dando... O microfone está silenciado. Se a gente consegue trazer... Você abriu... Eu estou com o microfone aberto. Só está dando um retorno, viu, Gaiola? Não sei se você está com a caixa de som ligada ou se está com o YouTube aberto, mas está dando um retorno muito grande aqui do teu áudio, aliás, do meu áudio na transmissão. Não sei se você está com o YouTube aberto. Se você tiver com o YouTube aberto, eu peço para você fechar. Ó. Ele até saiu aqui agora da transmissão. Estou com um problema aqui. Vamos ver se a gente consegue trazer o Gaiola para conversar aqui com a gente, para falar da situação do filho dele, Miguel Viveiros de Castro, cineasta que foi sequestrado pelo Estado sionista de Israel. O Miguel, ele compunha a Flotilha da Liberdade, era um dos 15 brasileiros que estava nessa missão humanitária rumo a Gaza para levar alimentos ao povo palestino. Foi preso, foi sequestrado, na verdade, esse é o termo correto, sequestrado pelo Estado sionista, e agora está lá, aguardando para ser deportado, ser enviado de volta ao nosso país. Vamos ver se o Gaiola consegue voltar aqui para fazer o papo conosco. Ó, enquanto isso, pessoal, quero botar aqui na tela, ó, amanhã, até o nosso camarada o Demian Cunha avisou aqui para a gente, ó, bom dia, amanhã em Brasília haverá manifestação pelo rompimento de relações entre Brasil e Israel, iniciativa de comitês de solidariedade pelo país. Quem estiver no Distrito Federal, participe. Tá aí, ó, amanhã, a partir das 9 horas, em frente à Embaixada dos Estados Unidos, lá em Brasília, teremos esse ato. E às 11 horas também, no Itamaraty, esse ato em Brasília, pelo rompimento das relações entre Brasil e Israel, pelo fim do genocídio em Gaza, ato importante. Fica aqui o recado do Demian Cunha, aqui aos nossos espectadores amanhã, lá em Brasília. Ó, o Gaiola está voltando aqui, vou colocar ele na tela. Gaiola, você me escuta bem? Oi, eu te escuto bem, você me escuta? Agora sim, temos plenamente aqui o teu áudio restabelecido. Gaiola, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente, viu? Oi, obrigado a você por me dar essa oportunidade de falar aqui. Muito obrigado. Gaiola, a gente quer falar, obviamente, eu até antecipei aqui para os nossos espectadores que estavam acompanhando a transmissão enquanto você estava fora, eu falei um pouco a respeito desse drama que vocês vivem nesse momento, porque o Miguel Viveiros, cineasta, seu filho, ele está vivendo uma situação para lá de preocupante, tem trazido muita angústia a vocês, familiares. O Miguel, ele embarcou em um dos barcos da Global Sul Multiflotilha, ela tinha cerca de 50 embarcações rumo a Gaza, numa missão de ajuda humanitária, que a gente tem acompanhado muito de perto aqui no Faixa Livre. A questão é que quando essa missão ela se aproximava do seu destino final, os barcos, mais uma vez, foram interceptados pelos militares do Estado sionista de Israel, como já aconteceu inúmeras outras vezes. Em diversas ocasiões, a flotilha foi impedida de seguir levando ajuda humanitária ao povo palestino. Só que o Miguel, o Luiz, ele ficou desaparecido mais de 24 horas, não se sabia o paradeiro dele até que veio a notícia de que ele também havia sido capturado pelo Estado sionista. Vocês da família estavam em contato, inclusive, com o Itamaraty, com a coordenação da flotilha aqui no Brasil e também na Europa, e por muito tempo vocês ficaram sem notícias do Miguel. Luiz Rodolfo, eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo, até vocês terem... Meu trabalho é fácil, porque eu uso o clique, é assim que... Antes, eu queria te ouvir sobre essa missão em que ele se colocou. Eu imagino que seja um motivo de muito orgulho para a família, não, Gaiola? Imagino que seja um motivo de muito orgulho para a família, não, Gaiola? Olha, o Anderson, eu estou falando com você sobre... Imagino que seja um motivo de muito orgulho. Olha, eu estou falando com você sobre imensa emoção, porque eu acabo de receber
eu inclusive peço desculpa por não ter ouvido todas as falas, fiquei entrando e saindo, porque eu acabei de receber um comunicado da embaixada. Aliás, é importante explicar isso. A relação com o Ministério das Relações Exteriores é muito burocrática. Eles mandam e-mails oficiais e eu pedindo notícias, e eles pedem, inclusive, que eu comprove que sou pai do Miguel, ou seja, não basta o sobrenome. Fica um negócio e-mail para cá, e-mail para lá. Mas o pessoal da embaixada tem sido fantástico. Todo dia, uma funcionária entra em contato e dá as informações possíveis. O meu último contato com o Miguel foi na quarta-feira, às 9h04 daqui, ou seja, às 3h da madrugada, 3h04 de lá. A partir daí caiu a comunicação. Foi a hora que o barco foi interceptado. Então, de quarta-feira para cá, hoje já faz 5 dias, nós ficamos sem nenhuma comunicação e sem saber como é que ele estava. E recebendo notícias cortadas. Mas a embaixada foi fantástica nisso, que a cada dia dizia, olha, as audiências já foram concluídas, olha, o que a gente tem é isso, através da Associação de Advogados Israelenses que defendem os presos lá, com relatos difíceis, né, de maus-tratos, de audiências sem a participação dos advogados, a repressão lá de Israel dificultando tudo, além dos maus-tratos que já conhecidos por quem acompanhou, sobretudo na Greta, aquela menina que foi puxada pelos cabelos, que foi envolvida em uma bandeira de Israel, ridicularizada e apanhou. E a gente sem saber como é que estavam os outros presos. Pois agora, durante esse programa, eu recebi uma mensagem da embaixada, dessa funcionária da embaixada, que me deixou totalmente emocionada, porque ela me diz, olha, mais tarde traremos notícias concretas sobre o repatriamento de todos, mas eu quero transmitir para você um recado pessoal que o Miguel mandou. Ele me disse que era um código entre vocês, então eu estou te enviando. E enviou em letras maiúsculas a palavra nem qual, tudo junto, nem qual. Ora, isso não era um código estabelecido entre eu e o Miguel. Isso é uma história que eu contei para o Miguel e ele registrou isso na cabeça e usou nesse momento como uma forma, para mim, muito emocionante de comunicação, porque isso era o código que eu tinha com meu pai, na época da clandestinidade, da cadeia e depois do exílio. Qualquer possibilidade de mensagem entre nós, de alguém que levava um recado, quando eu estava preso, alguém que saía, olha, ele me disse para falar nem qual. Nem qual quer dizer não é mais que um até logo. Nem qual. Eu acabo de receber da embaixada dizendo que é um código entre eu e o Miguel. Quer dizer, o Miguel registrou essa história e a forma que ele teve de se comunicar comigo foi dizer nem qual, não é mais que um até logo. Eu estou aqui sob forte emoção diante disso, né? Uma coisa, enfim. Eu imagino. Eu, de fato, não dá para imaginar a emoção diante de uma situação como essa, gravíssima que vocês estão vivendo, toda essa angústia diante de uma prisão, de um sequestro absolutamente ilegal cometido pelo Estado sionista. A gente tem acompanhado muito de perto, viu, Gaiola, isso aqui no Faixa Livre ao longo dos últimos tempos. Aliás, o Gaiola, antes desse sequestro acontecer lá, em águas internacionais, inclusive, como é que vocês parece que mantinham contato com o Miguel a cada, se não me engano, 10 minutos? Era isso? Vocês tinham ali um acordo de se manter em contato a partir de determinado tempo? Durante toda a flotilha, que durou um mês, nós nos falávamos primeiro 2 vezes por dia, uma de manhã, outra no começo da noite, né? Respeitando lá a questão dos fusos horários. E ele sempre muito tranquilo.
eu organizei daqui algumas entrevistas para fazerem com ele, né, passando contato direto, sobretudo através do programa da Regina Zappa, que tem no TV 247, que eu não frequentava, mas passei a ver por conta disso. O Miguel sempre muito tranquilo e relatando o que acontecia lá. Nos últimos 2 dias, na terça passada e quarta passada, que já estava chegando perto da hora, já estava entrando na chamada Zona Laranja, que é onde Israel costuma fazer a abordagem, fez na flotilha anterior, aí nós passamos a não falar de 10 em 10 minutos, mas a botar uma letra A de 10 em 10 minutos, queria dizer que continuava tudo tranquilo, que não tinha novidades. Qualquer coisa que surgisse, ele entrava e falava. Então, esses 10 minutos eram isso, não eram falando sempre, senão ele ia fazer outra coisa. Claro. E ele é um dos, no barco dele, que é um barco que tinha só 7 pessoas, 3, o capitão, a Sub e o Miguel, são velejadores, são tripulantes, se revezam em turnos para dirigir o barco. Os outros 4, que eles chamam de passageiros, são ativistas que estavam no barco, né? Então o Miguel não podia também ficar o tempo todo fazendo isso. Então, dos 10 em 10 minutos era isso. Era, quer dizer que está tudo igual, tudo tranquilo. Foi muito angustiante, é claro, esses 2 últimos dias, né, terça e quarta, porque estava para ser a qualquer momento. Eles já estavam com colete salva-vida, com uma bolsa que cada um levava, isso aí de toda a flotilha, uma bolsa totalmente protegida, quer dizer, caindo na água, não estragava as coisas dentro. Dentro eles tinham o passaporte, né? No caso do Miguel, ele está usando o passaporte brasileiro, embora ele tenha espanhol, porque ele mora lá há 20 anos, um cartão de crédito para se precisasse de alguma coisa, enfim, isso tudo dentro dessa bolsinha. Então já estava com colete, com a bolsa e com o celular na mão, porque o protocolo lá entre eles era, em sendo abordado, imediatamente jogar o celular na água, né, para anular qualquer possibilidade de Israel para o fundo, vão vasculhar tudo para achar comunicações, ou enfim. Então eles já estavam preparados para isso, portanto foi de grande tensão. Quando desapareceu o contato, quando cortaram, porque eles foram cortando a internet, eles só podem falar pelo celular, várias vezes, mas cortava, voltava, cortava, voltava. A partir desse dia, 21/04 daqui, cortou totalmente, né? Mas durante todo esse trajeto, o Miguel informou sobre a bomba, mandou foto, mandou vídeos, todos os barcos tinham câmera, então muita coisa filmada, né? E a gente vendo o que Israel vinha fazendo. E eu imagino que ele estivesse muito motivado para essa missão, não, Gaiola? Totalmente. Quer dizer, o Miguel tem esse jeito que meus amigos brincam que herdou do pai e tal, de ser muito determinado, muito metido nas coisas. Para você ter uma ideia, ele mora numa pequena cidade na província de Barcelona, uma província chamada Anoia. Ele mora numa cidadezinha chamada Valbona da Anoia, que tem menos de 2.000 habitantes. E ele é bombeiro voluntário. Então, quer dizer, cidades pequenas não têm corpo de bombeiro profissional. Então, a brigada dele foi convocada por os grandes incêndios na Espanha, nessa época. Ele foi para Galícia, na fronteira quase com Portugal, para um incêndio terrível, passou 15 dias lá. Quando chegou de volta, no dia seguinte embarcou para a flotilha. Foi para Barcelona e embarcou. Quer dizer, vinha de uma aventura para outra, e eu tenho o maior orgulho de que o meu filho tenha desempenhado essa tarefa, cumprido essa função. Eu fico muito dividido entre um enorme orgulho e uma grande apreensão e angústia, né, por ele estar lá. Uma vontade enorme de abraçá-lo. Então, coisa que vai acontecer, acho que amanhã ou depois da manhã, porque
Israel está se livrando de todo mundo, porque parece que está entrando uma outra flotilha, né, que está longe ainda da Área Laranja, mas composta fundamentalmente por médicos. Essas são notícias que a gente vai tendo. Nem tudo a gente pode afirmar como verdade, mas já desembarcou muito. Além disso, eu tive contato direto, esse que era o capitão do barco dele, e é espanhol, é catalão, já saiu, já chegou na Espanha, e entrou em contato através de um amigo do Miguel, que eu conheço, dizendo que teve com o Miguel até na hora da apreensão, é claro, depois foram levados para o porto, e que o Miguel estava bem no porto. Depois eles foram separados, que foram para a mesma cadeia, mas em celas diferentes e não conseguiam se comunicar. Mas foi ontem, já foi um alento ver que alguém que teve com o Miguel até o porto, pelo menos, antes de chegar na cadeia, dizia que ele estava bem. Sem então dúvida. A gente fica nisso, né? A gente passa o dia inteiro tentando ver notícias, saber de alguma coisa e tal. Gaiola, diga aqui o seguinte para mim. Primeiro, o Miguel ele assinou aquele acordo de deportação que foi construído pelo Estado sionista para ele voltar ao Brasil, e outra. A notícia da prisão, do sequestro do Miguel, ela veio a partir da embaixada do Itamaraty ou ela veio da flotilha, da comissão ou da coordenação da flotilha? Por onde vocês receberam essa notícia confirmando o sequestro? De alguma forma, obviamente, era um alívio para vocês, porque era o que deveria, de fato, naquele momento, ser a melhor alternativa, entre aspas, né? Mas a notícia veio por parte da representação diplomática brasileira ou da coordenação da flotilha? Olha só, é combinada essa relação entre a coordenação da flotilha e a embaixada. Não é, repito, não é com o Itamaraty, com o Ministério das Relações Exteriores aqui, que esse é muito formal, até entendo as formalidades institucionais e tal, parará. Mas a coordenação, a Associação dos Advogados lá de Israel e a embaixada têm atuado muito coordenadamente, digamos assim. Então, as informações são pactuadas, né? Eu recebo dos dois lados a mesma, da coordenação e da coisa, a mesma informação, que em geral é vinda dos advogados, né? Que é quem está lá dentro, quem está tentando estar lá dentro o tempo todo. Quanto à questão de assinar ou não, a polêmica entre os integrantes da flotilha começa muito antes da apreensão, da interceptação. A coordenação mandou uma espécie de um formulário com perguntas para todos os membros de todos os barcos para ver essa discussão. Na discussão do barco do Miguel, a maioria, ele tinha duas posições, como sempre, a maioria achava que tinham que assinar, porque o objetivo de qualquer preso é sair da cadeia. Portanto, é um papel em hebreu, que você não entende nada, mas a gente já sabe o que quer dizer, né? Porque, baseado na experiência da flotilha anterior, é um papel que você assume que entrou ilegalmente em Israel e que, portanto, a pena que você tem é de proibição de entrada, nova entrada em Israel pelos próximos 100 anos. Parece uma piada, né? Porque, primeiro, que ninguém ia querer voltar a Israel, entrar em Israel com essa situação de Israel, com esse governo de Israel. Então, essa posição foi majoritária no barco dele e foi comunicada. A partir daí, tem um negócio que é o telefone sem fio, e baseado naquele ditado: quem conta um conto aumenta um ponto. As pessoas vão tendo informações e vão transmitindo sem a menor responsabilidade. Eu só me pauto em informações que sejam chanceladas pela coordenação da flotilha e pela embaixada, que em geral, como eu te disse, sempre estão parecidas ou iguais. Então,
todo mundo disse que o Miguel assinou. Eu não sei se ele assinou, a embaixada não sabe, a coordenação não sabe. O que se sabe é que a posição majoritária no barco dele era por assinar. Primeiro, eu não condeno ninguém que tenha assinado, porque eu sou um dos que acham que o dever do preso é sair da cadeia. Então, que se dane, que é sair antes. Da delegação espanhola, inclusive, os 21 que já chegaram na Espanha foram os que assinaram. Ainda faltam 19, se eu não me engano, que por não terem assinado, ainda passam por uma outra audiência na Justiça. Ao que eu saiba, os brasileiros vão sair todos juntos. Então, não teve nem efeito quem tiver assinado e quem não tiver assinado. Né? É isso. O Gaiola, explica aqui pra gente, por favor, porque há notícias de que estão havendo sessões de tortura lá pelo Estado sionista nessas prisões aí das pessoas. Parece que torturaram lá a Greta Thunberg, enfim. Você recebeu algum tipo de informação de algum tipo de violência cometida contra o Miguel ou contra algum outro integrante brasileiro da flotilha? Olha, todos os que já saíram deram entrevistas. O primeiro foi aquele avião que saiu para a Turquia. Israel botou 137 presos num avião, num voo para a Turquia, que é o país da Europa mais perto de Israel, de 9 nacionalidades diferentes. Então, não sabe especificar exatamente. Mas ao chegar em Istambul, um dos presos, que também é jornalista, deu uma longa entrevista em que ele relata algumas torturas e, sobretudo, da Greta. Quer dizer, a polícia, a repressão em Israel tem uma coisa com ela, né, porque ela já participou da outra e talvez seja a pessoa no mundo com mais visibilidade que estava nessa flotilha. Então, escruncharam mesmo com a menina, que é uma menina de 22 anos, né? Mas relatam que todos sofreram tortura, desde ficar 20 horas sem comer e sem beber, sendo obrigados a ficar de joelhos, algemas apertadas demais, enfim, e safanões, chutes, em uns mais, em outros menos. A visita do ministro da Defesa de Israel, aquele fascista Mor, um dos caras mais à extrema-direita, ao presídio, não sei se você viu, mas tem vários vídeos dele tratando como terrorista e dizendo o que é, vinham para cá e achavam que iam ser bem recebidos, é isso, enfim. Além disso, a companheira, a mulher do Tiago Ávila, fez também um vídeo com os resultados da flotilha anterior, em que ele levanta a camisa e mostra todos os ferimentos, ele entrou na porrada lá. Então, isso só faz com que a gente fique mais apreensivo aqui, para saber os nossos mais próximos, como é que foi. Enfim, nós que fomos presos aqui, passamos pelo DOI-CODE, sabemos muito bem o que é isso, e sabemos como é duro passar por tortura, né? Eu não gosto muito de falar nisso, não tem nenhum problema, mas não... aliás, eu tenho como norma só conversar sobre tortura com quem também foi torturado, porque são coisas muito difíceis de falar. Esse e quando é tortura, você fica mais ainda, né? Você que sabe o que é, fica mais ainda preocupado. Eu estou louco para encontrar o Miguel, para abraçar ele. Enfim. Não tenho dúvida do quão difícil deva estar sendo diante dessa indefinição, dessa falta de informações em relação ao que está acontecendo lá nessas prisões do Estado sionista, enfim. Agora, o Gaiola, como é que você avalia a postura do presidente Lula em relação a Israel e também essa situação envolvendo a própria flotilha da Liberdade? O Lula ainda não se posicionou, não disse nada até aqui sobre o sequestro desses barcos da missão humanitária que levava ajuda lá ao povo palestino. Eu queria que você falasse um pouco como é que você, como uma figura que sofreu nas mãos da ditadura aqui no nosso país, como você vê essa postura, eu diria, irresponsável do presidente brasileiro em relação ao que os brasileiros estão sofrendo lá em Israel nesse momento. Pois é, eu tinha me preparado aqui, que essa emoção toda do contato de hoje me barafundou um pouco, me descompensou na coisa. Tem 2 assuntos que eu queria tocar, um deles é esse. Quer dizer, é um absurdo que o governo brasileiro
primeiro, através do seu presidente, não tenha tocado no assunto, não tenha falado no assunto. Isso é gravíssimo, quer dizer, todos os presidentes, até a Meloni, primeira-ministra da Itália, fascista, mandou o avião buscar os italianos que saíram para a Turquia, trouxe eles da Turquia para a Itália. O Brasil não fala disso, nós não temos nenhuma notícia de como vai ser, depois de deportados, vão deportar para onde? E o presidente Lula calado, né? O governo brasileiro mandou um avião da FAB, no meu entender corretamente, para resgatar a mulher do ex-presidente peruano, que estava ameaçada de ser presa também. Esse ex-presidente está preso. Claro, a direita, a imprensa tradicional, caíram de pau, gastar dinheiro com avião para buscar não sei o que e tal. Mas para mim está óbvio que o governo brasileiro tinha que mandar um avião da FAB para buscar os 13 que ainda estão lá, né? Ou tomar outras providências. Mas, como, na minha opinião, o governo só pensa em eleição, só pensa em se crescer nessa crise da chamada bipolarização, não fala sobre isso para evitar o desgaste de que a direita use gastando dinheiro brasileiro, dinheiro público, para esses aventureiros. Isso é um absurdo. Absurdo maior é que o Brasil hoje exporta para Israel não só petróleo, mas aço que vai ser usado para fabricar armas, tanques, carros de combate, petróleo que vai ser usado para combustível para os veículos, tanques e aviões, etc., para bombardear a Palestina. Ora, o governo brasileiro tinha que cortar imediatamente todas as relações diplomáticas e comerciais, seguindo o que fez o Chile, a Colômbia, sobretudo a Colômbia, do presidente Petro, que está radicalizando nisso, a Sheinbaum do México, quer dizer, todos se manifestam claramente sobre isso. E o Lula calado. Mas eu queria levantar um outro ponto também, que eu me preparei para isso. À vontade. Conversando recentemente com meu grande amigo e companheiro Paulo Roberto Jabbour, que ficou 8 anos preso, foi preso em 71 e só saiu em 79, com anistia, nós comentando como no Brasil o mundo inteiro está lotando manifestações com milhões na rua, destaque para a Itália, que fez greve geral, parou Porto, parou todos os transportes, etc. e tal, em solidariedade à Palestina e repudiando a repressão à flotilha. No Brasil, nós temos os valorosos estudantes que em várias universidades, o acampamento na Unicamp, na USP, na UF, aqui no estado do Rio de Janeiro, a UFRJ fez um ato no IFIX, mas são atos muito pequenos comparado com o resto do mundo. E o Jabbour me dizia, você já reparou que no Brasil, em todas as épocas, mesmo na nossa época, a questão da solidariedade internacional não mobiliza? A gente não consegue fazer grandes manifestações em relação a outros países, a solidariedade de outras lutas. Isso nos preocupa muito, porque nesse momento a gente devia estar se igualando a Espanha, Portugal, Grécia, Itália, Holanda, Bélgica, Alemanha. A Alemanha foi enorme, Berlim, e nós conseguimos fazer umas poucas. Por isso eu quero aproveitar para convocar todo mundo para o ato que está marcado aqui no Rio de Janeiro, que estão marcados em todas as cidades do país, inclusive em cidades do interior. Mas aqui no Rio, o ato é amanhã, terça-feira, dia 7, às 17 horas, em frente ao Itamaraty, ao Palácio do Itamaraty, ali na Marechal Floriano, na Avenida Marechal Floriano, no centro, para a gente tentar mostrar que nós, brasileiros, também estamos solidários ao povo palestino que está sofrendo esse genocídio. A flotilha não é para aparecer, a flotilha é para chamar a atenção da situação do genocídio em Gaza, e acho que isso ela foi super vitoriosa. Quem acha que por terem sido interceptados isso possa significar uma derrota,
está totalmente equivocado. A gente sabia que ia ser interceptado. Israel não brinca em serviço, mas a flotilha conseguiu chamar a atenção para o mundo desse massacre, desse genocídio ao povo palestino. É isso, é isso. Por mais que houvesse esperança de que a flotilha pudesse chegar ao seu destino, levar os alimentos, a ajuda humanitária ao povo palestino, a gente sabia muito bem que dificilmente os barcos escapariam desse cerco construído pelo Estado sionista de Israel, mas o que, como você muito bem disse, viu, Gaiola, o que, acima de tudo, fica é o exemplo e, mais uma vez, deixar claro o que está em curso nesse momento lá no Oriente Médio, uma tentativa de limpeza étnica produzida pelo Estado de Israel. Aliás, amanhã, 2 anos desse episódio nefasto, desse início desse processo, aliás, não do início, mas da ampliação do processo, porque Israel já tenta destruir o povo palestino já há mais de 7 décadas. A grande verdade é essa, mas a partir do 7 de outubro de 2023, a gente teve uma ampliação desse quadro, e amanhã a gente vai fazer um debate, inclusive, aqui no nosso programa. Você citou os atos que a gente vai ter pelo país. Ontem tivemos atos em São Paulo, diante dessa urgência da libertação dos brasileiros e dos militantes lá da flotilha, dos ativistas, e amanhã, lembrando os 2 anos lá no Estado de Israel. Gael, eu só posso agradecer a tua presença aqui com a gente no Faixa Livre. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Muito feliz de saber que o Miguel mandou essa mensagem cifrada para vocês, enfim, trouxe um alívio, uma esperança para a família, e que, se Deus quiser, se tudo der certo, que ele amanhã ou depois de amanhã esteja nos braços de vocês, familiares, em segurança, acima de tudo, e, mais uma vez, registrar o nosso orgulho do Miguel e de todos os 14 brasileiros que estiveram nessa missão para tentar levar um pouco de alívio ao povo palestino que tanto sofre diante desse massacre já há quase 2 anos lá em Gaza. Muito orgulho nosso do Miguel e dos outros brasileiros que compõem essa flotilha. Muito obrigado pela tua presença, viu, Gaiola? E que o Miguel esteja com você e você mande notícias assim que ele chegar. O Anderson, eu quero agradecer, quero te dizer que, na minha opinião, Faixa Livre é o programa mais importante para toda a esquerda brasileira. Então, eu que agradeço você ter me convidado e quero me despedir de vocês, de você e de todos que estão ouvindo, com a saudação, nem qual, não é mais que um até logo. Nem qual, é isso. Obrigado, viu, Gaiola? Um grande abraço, viu, camarada? Até a próxima. Conversamos aqui com Luiz Rodolfo Viveiro de Castro, o Gaiola. Gaiola, que é ex-integrante do Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8, um dos principais movimentos de resistência à ditadura militar aqui no nosso país. Enfim,